Olá, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é para esclarecer uma dúvida que é muito recorrente lá no Instagram. As pessoas me procuram tanto perguntando sobre isso. Eu vejo nos grupos de Facebook de brasileiros que estão querendo vir para a Itália, tentar a vida aqui, arrumar um trabalho aqui. E tem uma questão que não é clara para essas pessoas. Então eu vim aqui hoje, tentar explicar isso bem direitinho para vocês entenderem de uma vez por todas. Antes de mais nada, eu queria dizer para vocês que quem me acompanha aqui sabe, que eu faço vídeos todas as quartas-feiras. E talvez nem aconteça, mas talvez eu deixe de gravar nas próximas semanas para vocês, talvez uma vez ou duas no máximo, eu ainda não sei bem, porque tem uma novidade aí que logo vocês vão saber, mas eu ainda não vou contar, Depois vocês vão ver quando chegar o momento. Então, assim, pode ser que eu fique sem acesso à internet durante uma semana, duas no máximo. Então não estranhem se na próxima semana não tiver vídeo aqui no canal, tá bom? Mas talvez nem aconteça, vamos ver como vão as coisas. Umas coisas vão caminhar, tá bom? Mas já fiquem avisados, se por acaso não tiver vídeo nas próximas 2 semanas, é por essa questão aí que eu tô resolvendo e logo logo vocês vão saber o que é. Bem, então vamos lá. Sobre a questão de um turista vir para cá, Você entra na Itália como turista e aí você quer arrumar um trabalho, porque você quer tentar a vida aqui na Itália. Então eu tenho algumas considerações a fazer para você que está tentando fazer isso ou está pensando em fazer isso. Antes de mais nada, gente, é o que eu falo muito lá no meu Instagram. A mudança para a Itália não é uma coisa que acontece assim de um dia para o outro. Precisa de um planejamento muito bem feito, de maneira muito responsável, colocando tudo na balança, os prós e os contras, porque vocês vão encontrar muitas dificuldades aqui. As pessoas que têm como, reconhecer uma cidadania europeia ia facilitar muito a vida. Uma coisa é você chegar aqui com uma cidadania europeia, outra coisa é você chegar aqui como um extracomunitário, que é o caso do brasileiro, Tem passaporte brasileiro, é um extracomunitário, vem de fora da União Europeia. Então, a vida para esse brasileiro extracomunitário vai ser muito mais difícil do que para um cidadão europeu, Não importa se a cidadania é italiana, se é portuguesa, enfim, portanto que seja de países que são provenientes e pertencentes à União Europeia, tá bom? Então vamos lá, você como um cidadão europeu, você tem direito de ficar na Itália. Então claro que a Itália é um país assim muito burocrático para certas coisas. Claro que você vai você vai encontrar burocracia, mas não como um extracomunitário, que encontra duplamente a dificuldade das burocracias. Então você como cidadão europeu, você tem o direito de ficar aqui. É muito mais fácil de você tirar o teu Codice Fiscale, que é um documento importante aqui. A carta de identità também, Todos os documentos, a residência, todos os documentos necessários para você ficar aqui. Então, um cidadão europeu não vai encontrar problemas quanto a isso. Eu, quando cheguei na Itália, eu não tinha ainda cidadania italiana, que eu adquiri através de casamento. E uma coisa é você reconhecer a cidadania, que já é um direito teu, que é para aquelas pessoas que são descendentes de italiano. Um descendente de italiano, ele já é italiano. Então ele vai reconhecer só a cidadania, porque mora em outro país. Então tem que reconhecer que é um cidadão italiano. Mas perante a lei ele já é um cidadão italiano, porque ele tem a descendência. Já no meu caso, eu adquiri a cidadania italiana, porque eu não tenho sangue italiano, eu adquiri por casamento, porque eu casei com um italiano e porque eu moro aqui na Itália. Entendem a diferença? Então, quando eu vim para a Itália, eu não tinha ainda a cidadania. Eu tinha a cidadania portuguesa,
porque eu sou descendente de português por parte de mãe e de pai, né? Meu sangue é 100% português, mas eu nasci no Brasil, minha mãe também nasceu no Brasil, meus pais, mas os pais deles eram portugueses. Então, eu cheguei aqui e não encontrei nenhuma dificuldade em fazer residência, em tirar meus documentos, não teve problema. Já para um extracomunitário, né, aquela pessoa que vem de fora da União Europeia, ela não pode chegar aqui como turista e encontrar trabalho, porque ela entra na Itália como turista. E o turista não é que vai procurar trabalho, né? Então, eu já falei isso 1000 vezes lá no meu canal, lá no meu Instagram, já falei aqui. Eu vejo essa dúvida muito recorrente nos grupos de Facebook, né, dos brasileiros que estão pensando em vir morar aqui. Então, pensem em tudo isso que vocês vão passar. Além, claro, da parte econômica. Por isso que eu digo que tem que ter um planejamento muito bem feito. Vocês têm que pensar que vocês vêm para aqui e de repente vão ficar, sei lá, 6 meses sem encontrar trabalho. E aí, o que vocês vão fazer? O dinheiro vai acabar e vocês vão ter que voltar para o Brasil se vocês não tiverem um planejamento, né? Então, vocês têm que vir preparados economicamente para conseguir manter, né, um apartamento, uma casa, moradia, alimentação, vestuário por 6 meses. Isso sem contar que geralmente os proprietários alugam apartamentos e pedem uma caução. E essa caução pode variar de 3 a 6 aluguéis que você tem que dar assim de cara para você alugar o apartamento. Então, assim, gente, vocês têm que se planejar muito bem economicamente, né? Pensando também que o euro vale 6 vezes mais, quase 6 vezes mais do que o real nesse momento. Então, quer dizer, é um investimento econômico não pouco, né? Então, vocês têm que se planejar bem com relação a isso também. E fora a burocracia toda que vocês vão encontrar aqui, ainda tem a parte emocional, né? De saudade do Brasil, o estranhamento com a cultura, com a língua, né? Até você ir se adaptando ao modo de ser italiano, que é muito diferente do nosso brasileiro. Tudo isso vocês têm que levar em consideração, tá? Então, vamos falar agora com relação ao turista que chega aqui como turista e quer arrumar emprego. Como eu estava dizendo para vocês, né? Um turista, ele não vai procurar emprego, ele está aqui para turistar, né? Dentro da lei italiana. Estou falando dentro da lei italiana, tá? Então, a Itália não te dá o direito de você procurar emprego. Para um extracomunitário permanecer na Itália, ele precisa do permesso de soggiorno. Sem o permesso de soggiorno, você não consegue nada aqui, nada. Você não consegue alugar casa, você não consegue tirar a residência, você não consegue fazer a tua documentação, entendeu? Então, assim, tudo precisa do permesso de soggiorno. E aí, como é que você consegue esse permesso de soggiorno? Tem 3 possibilidades e só essas 3 possibilidades. Através de um contrato de trabalho, mas que você já deve chegar do Brasil aqui com esse contrato de trabalho, né? É tudo feito através do consulado. Essas 3 possibilidades que eu vou dar para vocês aqui são feitas através do consulado italiano mais próximo da tua cidade. Tá? Você vai lá e pede todas as informações, a documentação necessária para que você faça isso, todo esse processo. Então, assim, são 3 possibilidades. Contrato de trabalho que você tem que ter com uma empresa italiana para já chegar aqui com esse contrato. A segunda possibilidade é se inscrever numa universidade italiana, né? E também já tem que chegar na Itália com esse contrato de estudante, com esse visto de estudante. E a terceira possibilidade é através do ricongiungimento familiare, que seria o seguinte: vamos dizer que você já tem um parente teu morando aqui na Itália, né? Tem que ser parente de primeiro grau, ou seja, pai, mãe, esposa, marido, filhos, né? E você quer vir para cá para viver com essa pessoa. Então, você vai chegar aqui, né, com esse documento, dizendo que você veio por ricongiungimento familiar para ficar com o seu parente.
Mas você já tem que chegar na Itália com essa documentação, entendeu? Aí sim, você vai na questura com esse contrato e pede o permesso de soggiorno. O permesso de soggiorno é renovado de ano em ano. Então, todo ano você tem que renovar esse permesso, ok? Então, são essas três possibilidades. Não existe outra pela forma legal da lei italiana, tá? Aí você vai me dizer, ah, mas eu conheço brasileiros que vão para aí como turista tentar a vida e depois encontram um trabalho. Sim, tem muitos brasileiros que fazem isso, mas não é o certo. Você está fora da lei, né? É essa a questão. Porque como turista, vamos dizer que você encontra um trabalho como turista, né? Encontre aí, tem a sorte de alguma empresa querer te contratar, apesar de você estar como turista aqui. Ah, eu quero te contratar, quero fazer um contrato com você. Tá. O que você vai falar na questura? O que você vai falar lá? Eu tô aqui na Itália, eu vim, meu visto é de turista, mas eu encontrei um trabalho. A pessoa da questura é uma autoridade e vai dizer para você, não, você tá errado. Não é assim que as coisas funcionam. Se você tá na Itália como turista, você é um turista. Você não pode encontrar um trabalho aqui, né? Então, certo, se isso te acontece, o certo era você dizer para esse empregador, olha, eu tô afim desse trabalho sim, quero pegar esse trabalho. Mas a gente tem que fazer um contrato, né? Eu tenho que voltar para o Brasil e o senhor, né, meu patrão, tem que fazer um contrato comigo através do consulado italiano da minha cidade, né? A gente faz esse contrato e aí eu volto para a Itália com esse contrato em mãos e aí eu posso ir na questura pedir o permesso de soggiorno, né? Então essa é a coisa certa a se fazer. E também tem aquelas pessoas, ó, loucas, né? Porque eu considero loucura isso. Vir para cá como turista, ficar 90 dias, aí encontra um trabalho in nero, como eles chamam aqui, né? Que é aquele trabalho que não te dá nenhuma segurança, nenhuma garantia. A pessoa te paga em dinheiro e acaba ali, né? Você não tem um contrato, você não tem nada, não tem nenhuma garantia. Né? Essas pessoas que trabalham, por exemplo, em obra, se acontece alguma coisa com você, de você cair de um andaime, você não é coberto por nada, você não tem garantia nenhuma. Então você vai se arriscar num trabalho assim e ainda por cima ficar ilegal na Itália? Porque depois que passa 90 dias do visto do turista, se você permanecer aqui, você está ilegal na Itália. Você está arriscado a andar na rua, a polícia te pedir a documentação, e aí? Né, a polícia pode te prender e te deportar para o Brasil, e aí você não coloca mais os pés na Itália. Quem é deportado não pode voltar. Então você vai correr esse risco? Né? Então é isso que eu falo para as pessoas que me procuram. E algumas parece que fica assim meio que indignada quando eu falo que não dá, que só pode vir através dessas três modalidades, né? Que é o contrato de trabalho, contrato de estudo ou recondicionamento familiar. Fica meio que indignada. Ah, mas não é possível, eu conheço gente que vai e que se dá bem. Que bom que ele se deu bem, mas você pode se dar mal, né? Então, assim, eu falo o certo, eu falo o que diz a lei italiana. A lei italiana diz isso. E fazendo dessa maneira, você tá legal e você não vai ter problemas aqui. Para que você vai procurar problemas, gente? Tá no Brasil, tá ruim? Vem para cá numa situação dessa de ilegalidade, vai ficar pior ainda. Porque pode ser preso, pode ser deportado. Para que correr esse risco? Né? Vai querer melhorar e vai ficar ainda pior. Porque aí vai voltar para o Brasil sem eira nem beira e sem possibilidade de voltar para a Itália se um dia quisesse. Então, assim, o meu conselho é fazer tudo direitinho, dentro da lei, com um bom planejamento, com muita responsabilidade, colocando na balança os prós e os contras, se vale a pena, se não vale, né? De repente, quem tem essa possibilidade de vir para cá como turista, ficar um tempo para ver se adapta durante sempre esses 90 dias, né? Que é concedido ao turista, para ver se adapta, se é isso mesmo que quer, né? Não venha com essa loucura de vir logo com a família toda. Né? Tem muita gente que faz isso. Ah, vou eu, minha mulher e meus 3 filhos. Gente, não faça isso, porque pode não dar certo, vocês podem não se adaptar.
né? Quem já tem família formada assim, eu acho que a coisa mais certa é vir um só primeiro, para ver se adapta, para ver se consegue moradia, para ver se dá certo no trabalho. Depois que já tiver uma situação estável, aí traz o resto da família, né? Porque vir todo mundo de cara assim, se não dá certo, gente. Pensem nisso, não façam besteira. A ideia, né, de vir para a Itália, morar aqui, não pode ser uma coisa assim a curto prazo. Você decidiu hoje e já quer vir daqui a um mês, 2 meses. Não, vocês têm que amadurecer a ideia, né? É médio e longo prazo de preparação, de planejamento. Então tenham paciência, façam tudo direitinho, porque aí a possibilidade de dar certo é muito maior, tá bom? Então é esse o meu conselho para vocês. Eu tô aqui há 18 anos, né? Eu passei por tudo isso que vocês estão passando, apesar de eu ter chegado aqui já com um apoio, né? Porque eu conheci o meu marido no Brasil, né? Antes de vir para cá. Então eu já tinha esse apoio e eu tirei a minha cidadania portuguesa para chegar aqui e ter menos burocracia diante de mim, né? Então assim, eu tive já um apoio. Eu sei que a maioria das pessoas não tem esse apoio, chega aqui com a cara e com a coragem. E mesmo assim, eu tive dificuldade no momento de adaptação, naquele momento ali que eu cheguei, né, de adaptação, eu não sabia falar bem a língua, enfim, sentia muitas saudades do Brasil, da minha família, né, eu tive que driblar isso tudo. Então imagina para uma pessoa que não tem esse apoio, que chega aqui com a cara e com a coragem, né, e vai passar por tudo isso, além das burocracias, que não são poucas. Então pensem bem, planejem bem, não tenha pressa. O certo é que vocês consigam organizar e planejar tudo e vir já mais estruturados para enfrentar o que vai vir pela frente aqui, tá bom? Então é esse o conselho que eu dou para vocês. Sou uma pessoa que estou aqui há 18 anos, já vi muitas coisas, já visionei brasileiros que tiveram muitas dificuldades aqui, mas a maioria que eu conheço, eu acho que são pouquíssimos os que voltaram para o Brasil, né? Depois que você chega, depois que você se adapta, que você consegue uma vida estável, dificilmente você vai querer voltar para o Brasil. Você vai dizer Brasil só de férias, né? Então assim, acho que de 100 brasileiros, se eu conheço 2 ou 3 que voltaram para o Brasil, foi muito. A maioria que chega aqui quer ficar. Então planeje bem, tá bom? Faça tudo direitinho, que eu tenho certeza que você vai conseguir. Não desista dos seus sonhos. Um grande abraço, um beijo e até a próxima.